Então, pessoal, a gente viu a legislação, né, da educação, vimos as competências, vimos os sistemas, né, de educação, e agora nós vamos ver o planejamento da educação, ok? Então vamos lá, porque isso aí é um assunto bem recente, né? É, nós vamos começar falando do último Plano Nacional de Educação, que é o de 2014 a 2024, né? Que ele, aliás, por definição, ele será concluído ao final deste ano, mas que ele pode também ser prorrogado, dependendo das circunstâncias, ele pode ser prorrogado. Pois bem, no artigo 2º, né, então, antes aí já está definida a lei, né, 13.005, de 2014, que criou metas para a educação brasileira com previsão de 10 anos. E no artigo 2, segundo, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem elaborar planos decenais correspondentes. Então, gente, vocês viram aquilo que eu estava falando cedo, né? Enquanto que no SUS, no SUAS e na cultura, o planejamento começa da base para cima, aqui na educação, primeiro tem o Plano Nacional, depois os estados, os Distritos Federal e os municípios fazem seus planos decenais, né? Então, a União, em articulação com os outros entes federativos e a sociedade civil, deve realizar avaliações periódicas da implementação do Plano Nacional de Educação, com acompanhamento do Poder Legislativo. E a União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação, estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas constantes do Plano Nacional de Educação. Os planos plurianuais dos estados e dos municípios que fazem, né, devem ser ordenados de maneira a dar suporte às metas constantes do PNE e dos respectivos planos decenais. Então, é essa a ideia, né? Tem um planejamento, esse planejamento tem metas diversas que dependem da contribuição de todos, né? Então, os estados, né, as entidades federativas, ao fazer os seus PPAs, elas devem também o seu orçamento, a sua lei orçamentária, as diretrizes orçamentárias, elas devem prever o recurso suficiente para dar suporte às metas do PNE e dos seus respectivos planos decenais de educação, planos estaduais de educação, planos municipais de educação. Então, vejam bem, isso aí é o quê? É a ideia de que se temos um plano para o qual depende a contribuição de todos, então todos devem fazer os seus planos, convergindo para esse plano nacional e devem também prever os recursos, ok? Então, no nosso próximo slide, a gente vai ver que o planejamento da educação, ele tem uma boa trajetória e ele já inclui vários planos que foram formulados no passado, mas que se estenderam até recentemente ou que se estendem ainda hoje. Então, pelo Decreto-Lei 6094 de 2007, dispôs-se sobre a implementação de um plano chamado assim, Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União, em regime de colaboração com municípios, Distrito Federal e estados, e participação das famílias da comunidade, porque aí se introduz a ideia da gestão participativa na rede de ensino, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Esse plano de metas, compromisso para todos pela educação, ele foi estendido até 2022, tá? E entre as suas realizações, de fato, olha, teve uma ampla participação da sociedade, inclusive tem um movimento
Compromisso Todos pela Educação, tá? Tem um movimento social, tem instituições com esse nome trabalhando para cumprir as metas desse plano. E entre as suas realizações maiores, se registra, primeiro, a aprovação do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que esse plano estava rolando desde 2011 e não saía. Em 2019, o lançamento das DCN, das Diretrizes Curriculares Nacionais, para a formação de professores, porque essa área de capacitação e formação é um nó górdio na educação. Não adianta tomar uma porção de medidas se os professores não tiverem uma boa formação. E a aprovação do novo Fundeb em 2020, que isso foi outra façanha, né? Então, esse planejamento foi bastante bem sucedido. Pelo mesmo decreto 6094 e em conjunto com o compromisso Todos pela Educação, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação, com uma previsão de 15 anos de duração, mas esse plano foi interrompido, foi descontinuado. Então, passando para o nosso próximo slide, nós vamos ver que teve também algumas outras coisas muito interessantes. Por exemplo, o Decreto-Lei 6094 de 2007, ele estabeleceu a aferição do cumprimento das metas de qualidade da educação básica. E ele estabeleceu que essa qualidade da educação básica seria aferida objetivamente com base no IDEB e é calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar combinados com o desempenho dos alunos constantes do Censo Escolar e do SAEB. E o parágrafo único define o IDEB como indicador objetivo para verificação do cumprimento das metas fixadas no termo de adesão voluntária que vincula os municípios, estados e Distrito Federal ao compromisso. Quer dizer, então, o compromisso é um plano, implica a pactuação de metas, implica transferência de recursos e, obviamente, precisa ser monitorado e avaliado. E como é que ia avaliar o cumprimento das metas? Através desse indicador, que é o IDEB, que foi um grande avanço ter esse tipo de indicador na educação, né? Então, no nosso próximo slide, nós vamos ver também o seguinte, que após a adesão dos entes federativos ao compromisso Todos pela Educação, eles deveriam elaborar o chamado Plano de Ações Articuladas, PAR, que é um planejamento multidimensional, quadrianual da política de educação a ser feito pelos municípios, pelos estados e pelo DF. E o PAR é coordenado ou pela Secretaria Municipal ou pela Secretaria Estadual de Educação, mas a sua elaboração deve envolver os gestores, professores e membros da comunidade local. Então, isso é um pouco assim de tornar o planejamento nas unidades federativas mais inclusivo. E o PAR, ele tem duas pernas, uma perna da assistência técnica e uma perna da assistência financeira. Essa assistência financeira, ela ocorre em caráter suplementar, quer dizer, é uma coisa a mais, está suplementando, né? E voluntário pela União, pelo governo federal, às redes públicas de educação básica dos estados, Distrito Federal e municípios. E consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de políticas educacionais. É isso, financiando mesmo o planejamento, né? Porque, evidentemente, o planejamento é trabalho, né? Então, aí a legislação, o 6094, então, ele está prevendo o apoio técnico e financeiro que será feito mediante a pactuação do PAR, cujo objetivo é melhorar a qualidade da educação básica, observadas as metas, diretrizes e estratégias do
Plano Nacional de Educação. Pela Lei 12.695 de 2012, o PAR seria elaborado pelos entes federados e pactuado com o Ministério da Educação a partir das ações, programas e atividades definidas pelo Comitê Estratégico do PAR-MEC. E aí está de novo, né, a perspectiva centralizadora, né? Os caras, são as unidades federativas que têm que fazer o planejamento, tem que envolver gestores, professores e membros da comunidade local, coisa e tal. Nós vamos dar assistência técnica, nós vamos dar assistência financeira para que o planejamento seja feito. Porém, as ações, programas e atividades para o PAR serão definidos pelo Comitê Estratégico do PAR do MEC. Né? Então, a cultura, digamos assim, a cultura política da área da educação no Brasil, ela é sempre assim, ela sempre oscila entre a tendência a descentralizar e a tendência a concentrar de novo. Né? Então, vamos ver o próximo slide. E aqui agora está dizendo como é que funciona o planejamento. Então, após a análise técnica, o município ou o estado assina um termo de cooperação com o MEC, do qual constam os programas aprovados e classificados segundo a prioridade municipal ou estadual. E esse termo de cooperação, ele detalha também a participação do MEC, que pode ser com assistência técnica, por um período ou pelos 4 anos do PAR, ou por assistência financeira, ou ambas. A Lei 12.695, ela autoriza, então, a União a transferir aos estados, municípios e Distrito Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à execução das ações do Plano de Ação Articulada, ações articuladas, sem necessidade de firmar convênio, ajuste, contrato ou acordo. Então, são transferências diretas para o PAR. E o acompanhamento e monitoramento da execução das ações pactuadas no âmbito do PAR e o cumprimento das obrigações educacionais nele fixadas e pactuadas serão realizados com base na análise de relatórios de execução ou, quando necessário, por meio de visitas técnicas, né? Porque às vezes precisa ver em loco, né, o que está acontecendo. Pois bem, vamos para o nosso próximo slide, onde a gente... sim, então encerramos esse bloco. Vamos passar direto para o nosso próximo bloco, ok? E aqui nesse próximo bloco está se falando do financiamento da política educacional brasileira, onde nós vamos, inclusive, discutir o novo Fundeb. Né? Vamos ver, o Fundeb, na verdade, ele tem uma trajetória, né? Uma história, né? E nós vamos, então, nos ocupar do financiamento em geral, mas com ênfase no Fundeb. Então, o financiamento da educação brasileira, compreendendo os sistemas de ensino federal, estadual e municipal. Lembram o que era o sistema de ensino, né, gente? A Constituição prevê, para isso, que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e o Distrito Federal e municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos demais entes federativos ou pelos estados aos seus municípios não é considerada, para efeito desse cálculo, receita do governo que há a transferir, né? Então, por exemplo, o município recebeu uma transferência do governo estadual, isso aí não é considerado receita para que o município deverá transferir, né? Para efeito desse cálculo, isso não entra no cálculo.
A distribuição dos recursos públicos deve garantir prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório. Isso aí é educação básica. A educação básica contará com uma fonte adicional de financiamento, que é a contribuição do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei, com cotas estaduais e municipais da arrecadação, distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica em suas redes públicas de ensino, né? Porque tem rede pública e tem rede privada. Os sistemas de ensino, eles, em cada um dos níveis de governo, eles incorporam instituições públicas e privadas, rede pública e privada. Mas aqui está falando apenas das redes públicas de ensino, porque também não faz sentido, né, transferir para a rede privada. O artigo 213 da Constituição diz que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos também a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, até porque essas escolas, elas cobrem a lacuna do poder público, principalmente na educação infantil, né, gente? Então, vamos lá para o nosso próximo slide, onde nós continuaremos falando, né, do financiamento. E falamos da LDB. Na LDB, a União, em colaboração com os entes federativos, deve estabelecer um padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, estimado anualmente, capaz de assegurar ensino de qualidade, considerando-se as variações regionais no custo dos insumos. Aí, a Emenda Constitucional número 53, de 2006, em cima disso aí, do artigo 74 da LDB, criou o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento... Não foi Fundeb. Sim, foi sim. Primeiro, quer dizer, na verdade, esse enunciado aqui, ele está confuso porque ele foi invertido em termos históricos. Por quê? Primeiramente, foi criado em 1998 o Fundef. O Fundef era Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O Fundeb, ele é diferente, porque ele é mais amplo. Ele é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, não é do ensino fundamental só, minha gente. Por quê? A educação básica compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Então, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Muito bem. O Fundeb é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual. Na verdade, o Fundeb é assim, tem o Fundo Federal e cada estado tem o seu fundo. Cada estado tem o seu Fundeb, né? Então, tem o Fundeb SP, o Fundeb MG, o Fundeb RJ, né? Cada estado tem o seu Fundeb. E também o Fundeb DF. Né? Então, são 27 fundos formados por parcela financeira de recursos federais e recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vinculados à educação. E isso é recurso vinculado, ele tem que ir diretamente para a educação e somente para a educação, por força do dispositivo 212 da Constituição Federal. Então, no nosso slide seguinte, nós vamos ver que, com a Emenda Constitucional 53 de 2006, o artigo 60 dos atos dos dispositivos constitucionais transitórios estabeleceu que até o ano de 2020, os estados, em 2020, né, os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam destinar parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212,
da Constituição, isso que a gente acabou de ver, ao Fundeb e à manutenção e desenvolvimento da educação básica e remuneração condigna dos trabalhadores da educação. Então, gente, o Fundeb, ele que resultou da Emenda Constitucional 53 de 2006, regulamentada pela Lei 11.949/494 de 2007 e pelo Decreto 6253 de 2007, ele tinha prazo de encerramento. Ele tinha uma vigência estabelecida para o período de 2007 a 2020, com a implementação iniciada em 2007. Pois é, mas e aí? Como é que fica o problema da educação, né? Então, o inciso 5 do artigo 60 dos ADCTs impõe que a União deve complementar os recursos dos fundos estaduais sempre que, no Distrito Federal e em cada estado, o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente, fixado no inciso 7º, vedada, para tanto, a utilização de recursos provenientes da contribuição social do salário e educação. Muito bem. Então, aí nós temos uma obrigação e uma restrição. E um deadline, um prazo limite. E aí, o que aconteceu? Nós vamos ver no slide seguinte. Então, o slide seguinte conta da Emenda Constitucional 108 de 2020. Pela Emenda Constitucional 108 de 2020, o novo Fundeb, e é assim que é chamado, gente, chamado novo Fundeb, migra do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, para a parte dogmática da Constituição Federal, no novo artigo 212-A. Né? Então, houve uma alteração da redação que tornou permanente uma das principais fontes de financiamento da educação no país, o Fundeb, permitindo estabilizar o fluxo de recursos, afastar a instabilidade e a falta de condições para o planejamento, assim como a insegurança dos gestores. O Fundeb atribuiu status constitucional, a emenda do novo Fundeb atribuiu status constitucional ao princípio do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, o princípio da qualidade e o princípio da equidade, e dessa maneira foi além do princípio da universalização do ensino. Né? Então, uma coisa é universalizar, outra coisa é universalizar somente na faixa etária que está ali. Outra coisa é universalizar, mas não ter qualidade. E outra coisa é universalizar sem atentar para a equidade. A Emenda Constitucional 108 de 2020 fez todo esse arranjo, não somente atribuiu recursos permanentes, mas também estabeleceu status constitucional a esses 4 princípios que são fundamentais para a educação de qualidade e para o exercício da cidadania. Pois bem, até 2020, o valor mínimo destinado pela União ao Fundeb, era de 10% do total dos fundos. Tinha lá os fundos estaduais, né? E a emenda constitucional, e esses fundos estaduais, 10% deles era o valor que a União destinava ao Fundeb. Então, a Emenda Constitucional 108 aumentou o alcance do Fundeb, ampliando em 13 pontos, 13%, os recursos destinados à educação pela União. E assim, a complementação da União passou a ser de 23% do valor aportado aos fundos pelos entes subnacionais. Então, 23% do valor que os estados colocam ali no fundo. Né? Então, além disso,
a Emenda Constitucional 108 organizou os recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento da educação para o exercício da função própria dos estados, DF e município, e da função supletiva da União, né? Então, organizou. Nós vamos ver qual foi a organização, o ordenamento, né, desses recursos, de maneira a construir um regime de colaboração e de equidade, né? Então, vamos passar para o slide seguinte. E aí, nós vemos que o Fundeb antes ele passava, era calculado somente no valor aluno por ano, né? E aí, ele passou a ter 3 indicadores, né? Então, tem o valor anual total por aluno, que é um indicador utilizado para calcular o montante anual investido por aluno na educação básica. Ele leva em consideração diversos fatores, como a quantidade de alunos matriculados, os recursos financeiros disponíveis, a modalidade do ensino, e assim se pretende que ele contribua para avaliar a efetividade dos investimentos na educação, auxiliando o monitoramento e a análise da distribuição dos recursos. O VAR, valor aluno ano regular, aluno ano nas escolas regulares, né? Então, porque tem as escolas que são especiais, né? Então, o VAR, valor aluno ano regular, é um componente do indicador anterior, o VAT, né? Calculado a partir da divisão dos recursos financeiros disponíveis pela quantidade de alunos matriculados em uma escola regular. O VAR, ele é um indicador relevante para avaliar o investimento específico ali naquela instituição de ensino. Então, avaliar o investimento destinado a cada aluno em instituição por instituição, né? E o VAF, que é o valor aluno ano no Fundeb. Esse valor aluno ano no Fundeb é um indicador que busca estabelecer um valor mínimo por aluno a ser investido na educação básica, levando em consideração a realidade socioeconômica de cada região. Esse valor é calculado com base na arrecadação dos recursos do Fundeb, e ele tem como objetivo garantir um financiamento equitativo e adequado a todas as escolas do país. É um conceito que já existia anteriormente no Fundeb antigo, e que foi incorporado ao novo Fundeb. Pois bem, então, agora nós vamos avançar no entendimento do Fundeb. E a Emenda Constitucional 108 estabeleceu, então, um modelo híbrido de distribuição entre os fundos. Eles fizeram como? Os primeiros 10% do dinheiro da União serão distribuídos como no cálculo anterior. E como que era o cálculo anterior? O montante da complementação feita pela União era primeiramente destinado ao fundo estadual de menor valor per capita. Então, suponham que o estado X, ele tinha o menor valor per capita no seu fundo. No seu fundo, o valor total dos recursos que existiam no seu fundo, dividido pelo número de alunos do estado, era o mais baixo de todos, entre todas as 27 unidades federativas. Então, a distribuição começaria por este fundo que tinha o menor per capita, né? E até que esse valor per capita se igualasse ao fundo do segundo menor valor. Então, suponha que o X é o estado que tem o menor valor per capita. Aí, o bolão dos 10% da União, primeiro era destinado ao fundo de tal maneira que ele pudesse cumprir o per capita. Aí, até que ele se igualasse ao segundo fundo, né? O segundo fundo de menor valor. Aí, o que se fazia? Aplicava o valor ao segundo fundo de menor valor, né? Na verdade, aos 2 primeiros, né? Aos 2 de menor valor, até que se igualassem ao terceiro menor fundo.
Aí, depois que estivessem todos iguais, aí se aplicava o restante dos valores, do valor da União, o primeiro, segundo, terceiro e até o quarto menor fundo. Imaginem que fosse assim, gente, olha só. Nós temos, suponham, 27 copos e cada copo tem um tantinho de água. Então, tem um copo lá que não tem quase nada. Aí, primeiro, a gente pega um jarro e o jarro é o dinheiro da União. A gente pega esse jarro e enche o primeiro copo. Na verdade, não propriamente enche, mas faz ele ficar igual ao segundo copo, que tem um pouquinho a mais, né? Então, não enche até em cima, né? A gente faz ele ficar igual ao segundo copo. Aí, a gente olha para o terceiro copo e vê que ele tem um tanto a mais. Então, a gente vai e enche o primeiro e o segundo até ficar igual ao terceiro. Aí, a gente olha para o quarto copo e vê que ele tem um tanto um pouquinho maior do que os outros 3 copos. E aí, a gente pega os outros 3 copos e enche até ficar igual ao quarto. Quando chegar no quinto, a gente faz a mesma coisa. E vai, até chegar no 27º, onde todos estarão com uma quantidade igual, embora tivessem partido de patamares diferentes, ok? Então, é essa a ideia da distribuição, que era como se fazia também no cálculo anterior. Mas, com a emenda constitucional 108, o valor a ser investido da União passou a ser não mais 10%, mas 23%. E se eu distribuir os 10%, o que eu faço com os outros 13%? Eu faço o seguinte, os outros, do restante, dos 13% restante, eu vou dividir assim, 10,5% serão destinados às redes de ensino que não alcançarem, né, nível de investimento mínimo por aluno. O que é rede de ensino? Né? A gente tem a rede de ensino público municipal, a rede de ensino público estadual, né? Então, aí, o que acontece? A gente pega as redes de ensino que não tivessem alcançado um nível de investimento mínimo por aluno, considerando no cálculo desse mínimo não apenas os recursos do Fundeb, que era o único critério antes existente, mas a disponibilidade total de recursos vinculados à educação na respectiva rede. Então, desses 10%, desses 10,5%, pelo menos 5% deverão ser destinados à educação básica, inclusive para as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que não eram contempladas no modelo anterior, né, gente? Então, as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas passaram a ser contempladas pelo Fundeb, pelo novo Fundeb, já que elas são muito importantes, como eu disse antes, para a educação infantil, né? A educação infantil tem a maior demanda não atendida pela rede pública do Brasil e precisa dessas escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas para atender, principalmente nós estamos falando de creche, né? Creche para a escola. Então, desses 10%, então, eram 13, né? Aí, 10,5% vão para as redes de ensino que não alcançarem o mínimo, o nível mínimo de investimento por aluno. Mas, desses 10%, pelo menos 5% deverão ser destinados à educação básica. Os outros 2,5% de participação da União, e com isso a gente alcança os 13%, né? Então, os 12,5%, eles serão distribuídos às redes públicas que melhorarem a gestão educacional e seus indicadores de atendimento escolar e aprendizagem
com redução das desigualdades. Então, isso é um incentivo, né? Então, as redes públicas que melhorarem a gestão educacional e seus indicadores de atendimento escolar, matrícula, né? E de aprendizagem, que é o que? Aprovação, com redução das desigualdades. Então, as escolas dessas redes vão receber esses 2,5%, que parece pouco, mas como o bolo é muito grande, então é muito significativo. Então, avançando mais um pouco, nós veremos que anteriormente, os estados com menor renda per capita recebiam mais recursos, mas olhem só que distorção interessante, né? Antes, no Fundeb antigo, os estados com menor renda per capita recebiam mais recursos. Mas as escolas pobres localizadas nos estados ricos não recebiam complementação adequada. Então, o que ficava valendo não era a escola, mas o Estado, não era a renda, né, per capita, enfim, não era a situação de renda da escola, mas do Estado, sendo que o Estado é um agregado, e no mesmo Estado tem escolas riquíssimas e escolas paupérrimas, né? Então, o VAT e o VAF permitem monitorar as desigualdades, tornando possível o repasse direto para escolas, direto na conta da escola, que não atingissem os valores mínimos por aluno. O VAT é um critério que é adotado para a distribuição de 10,5% dos recursos a partir de 2026 e irá beneficiar redes de municípios de estados antes não contemplados. E a prioridade é para a educação infantil, porque 50% dos recursos para a complementação do VAT serão destinados de forma global à educação infantil. Dentro dessa nova parcela da complementação federal, 15% do dinheiro serão destinados a despesas de capital, que é o quê, gente? Melhoria de instalações, de equipamento, infraestrutura, e não somente os gastos com despesas correntes, né, com custeio. E, no mínimo, 70% serão destinados ao pagamento de salários, agora prestem atenção, hein? Dos profissionais da educação. Antes, esse piso era de 60% e, além disso, beneficiava apenas os professores. Aí, com isso, passou a beneficiar todos os outros profissionais da educação, desde o pessoal lá da limpeza e da merenda até coordenadores, etc., assistente social, psicólogo, todo mundo que fosse profissional da educação, ok? Então, vamos ver, não sei se eu tenho ainda um outro slide, tenho sim, com certeza. Então, vamos ver a cesta de recursos do Fundeb, do novo Fundeb. É composta de quê? 20% das receitas provenientes das seguintes fontes que foram mantidas pela emenda, tá? Fundo de participação dos estados, Fundo de participação dos municípios, que é aquele dinheirão grande que a União tem que repassar aos estados e municípios, né, gente? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, imposto sobre produtos industrializados, proporcional às exportações, não é o IPI, não, é o IPI-EXP, né, de exportação. O imposto sobre a transmissão, causa mortes e doações, né, que são heranças, né, e doações. O imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, e a quota parte de 50% do imposto territorial rural, que é devida pela União aos municípios, né, que é a União que arrecada e deve transferir aos municípios. Embora continuem vinculados à educação, ficarão fora do fundo 5% dos referidos impostos e transferências, além de 25% dos impostos municipais próprios, né?
imposto predial, IPTU, né? E sobre imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, e o ISS, bem como o imposto de renda retido na fonte de servidores públicos, estaduais e municipais. Então, essa aí passou a ser a composição. Esses que ficaram de fora do fundo, gente, não saíram da educação, não. Eles continuam vinculados à educação, só que eles deixaram de estar no novo Fundeb. Avançando, então, nós vamos ver que nós encerramos esse bloco e nós vamos interromper um pouquinho, que eu preciso beber uma água, espero que vocês também tenham que beber uma água, e em seguida a gente retorna e completa, ok?